3 dias te alegra, te anima e te aquieta. Oh, glória a Deus. Nagai, esse cara é demais, Marcelo. Seja bem-vindo ao nosso canal Pai Nosso, Pão Nosso. Você é convidado a fazer parte dessa mesa. Estava aqui fazendo meus estudos aqui, né? A gente acompanha algumas coisas, vou falar para vocês. O pessoal é criativo mesmo. Mas, vamos lá. Eu queria falar um pouco hoje sobre o texto de Mateus, capítulo 14, verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ele despedia as multidões, subiu ao monte, ao fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre a água. E os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. 28. Respondeu-lhe Pedro: se és tu mesmo, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, que teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a sua mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subiu-no ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vou pegar uma outra Bíblia aqui. Queria só dar uma adenda acerca da palavra. E aí eu peguei outra Bíblia aqui para poder a gente fazer um comparativo da distância, que eu uso, tenho bastante Bíblia aqui para poder fazer estudos, né? Aqui estava mais ou menos no 24, como a gente estava lendo. O 24 vai dizer que eles estavam já muitos estádios. Aqui falou muitos, mas um estádio equivalia a mais ou menos 185 metros. Então, se fala muitos, vamos dizer que eles já estavam uns 2, 3 quilômetros para frente, né? E assim, 2, 3 quilômetros de você olhar uma distância reta já é longe. Imagina no mar, né? No mar é ainda mais sobre as ondas, e assim vai. Esse texto me chamou a atenção sobre, mais uma vez, a gente estar guiado pela palavra de Deus. E vocês vão entender por quê. Porque Jesus, ele sabia sobre mecânica. E eu falo sobre mecânica, sobre como Jesus era carpinteiro, então ele sabia de mecanismo de madeira, então entendia sobre madeira. Pedro entendia de água, porque Pedro era pescador, certo? Pedro, sendo pescador, na verdade, ele deveria ficar calmo e saber, mas assim, a situação ali para Pedro já fugiu do controle, porque o texto fala assim, ó: foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem ele andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. Beleza? No versículo anterior, a Bíblia vai dizer o seguinte, que o barco também estava sendo açoitado pelas ondas no 23. É 23, justamente. E muitas das vezes, por mais que você, por mais que eu, tenhamos total ciência do que está passando, do que vai passar, chega uma hora que foge do nosso controle de certas coisas. Chega uma hora que foge do nosso controle, e quando foge do nosso controle, geralmente, quem vem ao nosso encontro? Cristo. Mas lembrando que, por mais que você também tenha ciência, por mais que você saiba, porque Pedro sabia muito de água aqui, Pedro era pescador.
Pedro não sabia controlar a situação do barco, Pedro não sabia dar diretriz para o barco, Pedro não saberia falar, vamos fazer isso, vamos ter um compartimento para a gente ficar, aguardar a água passar, aguardar o vento, vamos descer as velas, né? Estou falando uma linguagem para a gente poder tentar imaginar a cena e a situação. E aí Jesus vem andando sobre as águas. Então Jesus rompe ali um monte de regra que Pedro sabia e fala, caramba, mas o cara é carpinteiro, o cara tá andando sobre as águas. E aí ele fala assim, e com medo, aí eu não sei se ele já ficou mais com medo de ver um homem andando sobre as águas, porque é fora da realidade. E também tem a questão de Pedro, né, pedir para que Jesus fale, então se é o Senhor mesmo, eu vou até o Senhor. E Pedro vai andando. Só que Pedro afunda ali, porque chega um tempo e fala, Pedro, não estou acreditando no que está acontecendo. Ele pega e afunda. E ele fala, Senhor, me sustenta, me salva, mais uma vez. É que muitas das vezes nós, por mais que nós estejamos amparados sob a palavra de Jesus, nós ainda precisamos do sustento de Deus para que nós possamos continuar seguindo adiante no nosso propósito. E o maior propósito é que o Senhor segure nas nossas mãos para que Deus venha a ser exaltado através do nome de Cristo, para que através dessas dificuldades nós venhamos a passar. E eu te pergunto, o que era mais importante? O que Pedro sabia ou o que Jesus disse? Porque Pedro sabia que é impossível andar sobre as águas. Pedro já sabia que ele estava fora de qualquer situação e qualquer cogitação que pudesse ali ter salvamento. Porque a Bíblia vai falar sobre a distância que eles estavam. A profundidade não fala, mas Pedro conhecia, por isso ele temeu. Mas quando Jesus fala assim, Pedro, vem andar sobre as águas, vem até o meu encontro, Pedro ali ouviu a palavra de Cristo. Vamos até essa parte. Pedro ouviu o que Cristo disse e esqueceu o que ele sabia. Porque ele viu, muitas das vezes o que a gente acha que sabe não serve para nada em determinados momentos. Eu poderia falar aqui para vocês de várias coisas da teologia, como eu tenho formação teológica. Eu vou falar sobre soteriologia, vou falar de hebraico, de grego, mas o que vai resolver eu falar de tudo isso aqui para você, se nesse exato momento você está passando por uma situação de luto? Quem pode te acalmar? Se você está passando por um momento de desemprego, quem pode te auxiliar? Quem pode te dar orientação? Porque muitas das vezes nós precisamos de oração, outras de oração. E em que momento nós estamos vivendo? O momento da orientação? Pedro seguiu. Venha até mim, Pedro. Segunda palavra. É oração, Senhor, me sustenta nas tuas mãos. Me ajuda para que eu não venha afundar. E Jesus venha e te sustenta, te leve e te coloque em um lugar seguro. Existem pessoas que estão passando por situações muito adversas ao que elas estavam sob o controle. E eu não sei qual é a situação, mas lembre-se da palavra de Deus. O que Jesus te disser vale mais do que você sabe. Seja guiado pela palavra de Deus. Por quê? Ele tem mais informações para passar para você do que você passar informação para ele. Porque ele é o Criador. Ele é a Alfa e o Ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Peço a você que se inscreva no canal. Não deixe de apertar o like aí, compartilhar o vídeo para que nosso conteúdo alcance mais pessoas. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.